Bom, agora o doutor Alexandre Xavier Ivata de Carvalho, que é do IPEA, diretor de Estudos de Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais. Por favor. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite do Eurico e do Bernardo de estar aqui participando desse debate. Fazer os cumprimentos ao presidente da mesa e aos colegas. Na verdade, a gente está participando hoje, junto até com o doutor Gastão, com o presidente do IPEA, de uma série de discussões dentro do governo federal, no Ministério do Planejamento, Casa Civil, justamente em relação à implementação da proposta que o deputado Carlos Raul propôs, né? E pensando quais maneiras mais pragmáticas da gente levar a proposta adiante. E pensando, assim, tendo em mente que a gente tem um espaço curto de tempo, quer dizer, até o final do governo, quer dizer, o governo acaba dentro de alguns meses. Então, uma das coisas que se tem discutido, né, em termos de transição, é se a gente não poderia primeiro fazer a reforma no âmbito federal e depois fazer a reforma no âmbito de estados e municípios. E, em fazendo no âmbito federal, uma avaliação preliminar do grupo é que talvez a gente não precise de PEC. A gente consiga ver a lei complementar, quer dizer, então, fazer a alteração do PIS/COFINS, fazer alguma alteração, talvez transformar o IPI no imposto seletivo, né? Reduzir, zerar as alíquotas de tudo que não for produtos com externalidade negativa, e, com isso, a gente talvez conseguisse mais rapidamente chegar no IVA federal mais os seletivos, né? Sem passar por PEC, novamente. Diante disso, quer dizer, também tem uma vantagem da gente pensar nesse formato, porque a gente já aproveitaria a discussão que tem sido feita na Receita Federal em relação à própria reforma do PIS/COFINS. Quer dizer, isso já tem sido discutido há vários anos, a Receita já tem a ideia, né, de como implementar isso. Obviamente, a proposta da Receita tem algumas diferenças em relação ao IVA puro, né, o IVA livro-texto. Então, talvez seria conversar com a Receita e fazer essas alterações, né, na proposta dela atual e convergir para a questão de a gente ter um IVA livro-texto já no nível federal. E aí pensar, talvez, quer dizer, então, talvez neste momento agora, ainda neste governo, nós conseguíssemos submeter um projeto e fazer o IVA federal com os seletivos a partir do IPI. E aí, talvez, no próximo, aí a gente deixaria ou em paralelo, ou ficaria numa fase que pode acontecer na sequência, ou em paralelo, a gente pensaria na questão do IVA dos estados e municípios, né? Uma combinação convexa da proposta do Bernardo, da proposta do CCIF, na proposta do deputado, e a gente avançaria, então, nessa reforma mais ampla. Uma coisa que a gente tem discutido também é a questão das compensações diante de resistências de alguns setores. A gente teve até uma discussão muito boa lá com a professora Rita, a Eurico estava presente, a Rita Della Féria, e uma das coisas que ficou claro é o seguinte: não adianta fazer essas compensações a partir de exceções dentro de alíquotas do IVA. Novamente, a gente concorda que a alíquota tem que ser única, até para evitar balcões e problemas de litígio na questão de classificação. Mas, por exemplo, no setor de serviços, uma maneira, possivelmente, de você fazer a compensação por fora, né, seria, por exemplo, você reduzir a presunção do lucro, do sistema de lucro presumido. Então, não quer dizer isso teria implicações. A gente fez umas contas rápidas assim, quer dizer, se você reduzisse de 32%, que é o lucro presumido do setor de serviços, para 20%, mais ou menos, você teria uma perda de, no máximo, 10 bilhões em termos de imposto de renda à pessoa física e de CSLL. Então, talvez isso fosse maneiras de você compor com esses setores e tentar fazer. Quer dizer, depois, lá para frente, você pode repensar essa questão do lucro presumido. Mas, de imediato, a gente tentaria partir para uma reforma mais pragmática no nível federal agora. E aí tem aquela questão, no caso de estados e municípios, tem o modelo canadense, né, que é o IVA por adesão das províncias, né, poderia ser um formato para o Brasil, né, para minimizar um pouco a resistência de estados. Então, é basicamente isso, né, pensar nesse formato faseado, União primeiro, estados e municípios na sequência,
justamente pela simplificação, inclusive, do que a gente teria que alterar na legislação nesse primeiro momento. Bom, em relação agora à proposta, né, do CCIF, uma das coisas que a gente levantou foi justamente a questão da transição, do período de transição de 10 anos. Quer dizer, durante esse período, talvez a gente não percebesse a simplificação e talvez não houvesse o impacto sobre produtividade que a gente está assumindo. Porque, quer dizer, durante os 10 anos, você teria toda a complexidade que existe hoje, né? Obviamente, alíquotas menores, mas a complexidade existiria. E, além disso, você ainda teria mais o seletivo, né, da proposta, mais o IVA, que, na verdade, são 3. Né? É o IVA federal, mais uma alíquota estadual, né? Cada estado teria a sua alíquota, mas os municípios cada um teria uma alíquota também, né? Pelo que a gente entendeu. Então, assim, na verdade, você teria, durante 10 anos, você teria, quer dizer, os 5 impostos, mais 2 ou 3, quer dizer, você teria a complexidade até aumentada, ao invés de diminuir. Então, os impactos de crescimento sobre produtividade, talvez nós só sentiríamos depois desse período de transição de 10 anos. Tá? Em relação à questão também dos recursos, né, da utilização dos recursos no destino, tem esse período de 20 mais 30, né, Bernardo? Que aí 50 anos no total. Então, durante esse período, a gente teria a transição para todas as receitas, após 50 anos, serem totalmente destinadas ao destino. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente, assim, uma avaliação, porque para fins de evitar a guerra fiscal e etc., o que importa mesmo é a alíquota do destino. Então, talvez a repartição de recursos, né, pudesse ter uma regra um pouco diferente, que não somente direcioná-las ao destino. Talvez parte, sei lá, 10%, 20% poderia ficar no estado de origem, até porque é o estado que faz o policiamento do IVA. Né? Na União Europeia tem um percentual que fica no país de origem, justamente porque o país, para ter um incentivo para ele fazer o policiamento do imposto do produto que está indo para outro país, né, dentro da federação. Isso aqui mais a título de sugestão, também pensando na transição, acho que a transição é o grande gargalo, talvez dar uma olhada, estudar um pouco as experiências internacionais de transição, né, de grandes reformas, de ampliação de base. Entender um pouco como é que isso aconteceu. Por exemplo, tem a experiência do México, que tentou fazer a implantação lá do Cash Flow Tax, né, e, ao mesmo tempo, mantendo o imposto de renda da pessoa jurídica. Em algum momento, o sistema ficou muito complexo, eles retrocederam e não avançaram com o Cash Flow Tax. Então, acho que essas coisas, assim, acho que vale a pena a gente dar uma olhada e tentar entender, até para a gente balizar e até para enriquecer o debate. Né? Olha, aconteceu assim, isso foi o que aconteceu em tais países, e a gente tem um pouco mais de segurança de avançar nisso. Sim. E, por último, isso é uma discussão até que o Fernando Rezende tem batido muito na tecla, talvez aproveitando essa reforma, talvez não agora, não sei, se for faseada federal e estadual, mas no momento que for mexer na PEC, talvez fazer um saneamento na Constituição em relação à matéria tributária, né? Porque hoje você tem um problema de judicialização grande porque está muita coisa da matéria tributária na Constituição. Talvez fazer esse saneamento, minimizar esse volume de regras, de normas na Constituição e trazer para uma lei complementar. Né? Então, bom, eu acho que é isso, os comentários da gente, né? E agradecer o convite novamente e poder participar do debate.